Bem-vindo ao canal Promessas para o Nosso Tempo. Assim como Jesus esteve com seus discípulos às margens de um lago e depois em um cenáculo para celebrar a última ceia, hoje queremos te convidar para uma jornada especial. As águas do Lago Didro, na Itália, nos lembram do homem que carregava o vaso de água na cabeça, aquele que guiou os discípulos ao local preparado para a Santa Ceia. Hoje, o pastor Joan Ribe nos conduz através da mensagem A Última Páscoa, revelando como Jesus transformou uma celebração antiga em um novo compromisso eterno. Prepare seu coração para entender o verdadeiro significado da Santa Ceia e como ela pode transformar sua vida hoje. Se esta mensagem tocar seu coração como as águas tocam estas margens, compartilhe com alguém que precisa encontrar seu caminho de volta para Deus. Abra no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 22. Assim que você achar, veja se ao teu lado tem alguém sem o Evangelho e mostre para essa pessoa aonde que nós vamos ler. Acharam? Está escrito assim: E comendo eles, tomou Jesus o pão e abençoando o partiu e deu-lhe e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Amém? Eu vou reler o versículo 24. E disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Agora eu leio e eu gostaria que toda a igreja repetisse bem alto e bem forte o versículo 24. E disse-lhes, mais alto, e disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Amém? Você crê no Evangelho? Você crê no Senhor Jesus? Você crê que o Evangelho é a palavra que salva? Amém? De verdade? Então desocupe as tuas mãos e vamos fazer o possível para dar a melhor salva de palmas que o Rio de Janeiro já deu para o Senhor Jesus. Isso, glória! Enquanto você aplaude, abre a tua boca também e vamos glorificar a Deus como nunca Ele foi glorificado no Rio de Janeiro. Isso, diga glória, 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 glória ao teu nome, Senhor. Oh glória, aplaude isso. Aplaude cada vez mais e glorifica cada vez mais. Faz este louvor chegar até o trono de Deus. Faz Deus se levantar do seu trono para receber o louvor que você está dirigindo ao céu agora. Ó Deus, recebe o louvor da tua igreja. Recebe o louvor do teu povo. E enquanto este louvor está subindo, vai derramando as tuas bênçãos neste lugar. Vai derramando a tua virtude. Vai derramando o teu poder. Ó Deus, a tua palavra vai ser pregada agora. Vem e toma o nosso lugar. Fala através da nossa boca. Fala através do nosso lábio. Abre os ouvidos para ouvirem. Abre os corações para receberem. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Pode sentar, igreja. Eu quero que você se situe agora no tempo e no espaço. E volte para a última semana de vida de Jesus. E naquela última semana em que Jerusalém está fervilhando de peregrinos que vieram de todas as partes do mundo para celebrar a Páscoa. O auge da Páscoa vai ser no sábado.
Jesus sabe que sábado ele estará na sepultura. Ele sabe que sexta-feira ele vai ser crucificado às 9 horas da manhã. Ele sabe que vai morrer às 3 da tarde de sexta-feira. E ele quer participar da Páscoa com os discípulos. Ele quer fazer uma celebração e instituir uma comemoração que deverá ser repetida pelos séculos dos séculos até o fim. Então Jesus resolve fazer uma Páscoa antecipada, já que durante a Páscoa dos judeus ele estará morto, então ele antecipa um pouco a Páscoa para a quinta-feira, um dia antes dele morrer. E ele diz para os discípulos: quero que vocês me preparem a Páscoa. E ele chama Pedro e João para organizarem tudo isso, como se fossem diáconos, a preparar a ceia. E Pedro e João perguntam para Jesus: Senhor, a cidade está lotada. Jerusalém não tem lugar para receber um visitante. Onde o Senhor quer que lhe preparemos a Páscoa? Aqui no Monte das Oliveiras? Em Betânia, na casa do Lázaro, que o Senhor ressuscitou? Porque em Jerusalém, nem pensar. A cidade não tem espaço para receber mais nenhum peregrino. Todo mundo já fez reserva com antecedência. E Jesus diz a eles: vocês vão entrar na cidade agora. E vocês vão ver um homem carregando um cântaro, um vaso na cabeça. E vocês, ao verem este homem carregando o vaso na cabeça, não digam nada. Apenas sigam este homem. E por onde ele for, vocês também o acompanhem, seguindo. E quando este homem entrar numa casa, vocês entram também. E vocês vão dizer para o dono daquela casa: o mestre pergunta, onde é o aposento que hei de celebrar a Páscoa com os meus discípulos? E dando esta ordem, Jesus despachou os dois. E eles foram para Jerusalém. Gente andando por tudo quanto era lado. Aquilo fica assim de gente, especialmente na Páscoa, a maior festa do judeu. Não tinha lugar, parecia, por exemplo, assim, o centro da cidade, na hora do rush. E eles chegaram ali no centro de Jerusalém, aquele movimento, e ficaram pensando: vamos localizar esta pessoa que Jesus disse. O homem que carrega um cântaro na cabeça. E eles ficaram ali, achando aquela tarefa muito difícil. Porque as pessoas realmente carregavam vasos de água na cabeça. E tanto homens como mulheres usavam roupas parecidas, vestidos. E de costas, tanto homem como mulher não tinha nenhuma diferença. Então eles começaram a olhar todos que carregavam vasos de água na cabeça e diziam: será que essa pessoa? Mas quando iam olhar no rosto, era uma mulher. E Jesus não disse que era uma mulher carregando um vaso na cabeça, era um homem. Foi aí que eles se ligaram que homem não executava aquele trabalho. Que o trabalho de carregar o vaso de água na cabeça era exclusivo das mulheres. Naquela época era humilhante para um homem carregar vaso de água na cabeça, principalmente em público. E eles disseram: e agora? Onde nós vamos achar este homem carregando um vaso de água na cabeça? E eles ficaram ali em Jerusalém, quando de repente passa um homem, que eu tenho certeza que era um anjo de Deus, com um vaso de água na cabeça, tranquilamente, e os discípulos, quando vêm, estremecem.
Pedro e João dizem um para o outro: olha o homem carregando o vaso de água na cabeça. Não tem outro, vamos seguir esse daí. E foram seguindo o homem. O homem andava no meio da multidão, carregando o vaso de água na cabeça e o Pedro e João atrás, esperando a casa em que ele fosse entrar. O homem virava uma rua, Pedro e João viravam também. O homem andava mais, Pedro e João iam atrás seguindo. O homem virava para outro lado, Pedro e João seguindo. Até que este homem chega num casarão de uma pessoa rica. Um casarão enorme, e esse homem entra com um vaso de água dentro daquela casa. Pedro e João pensaram: o homem que estava carregando o vaso de água na cabeça não pode ser o dono da casa. Porque o dono de uma casa como essa não iria prestar um serviço feito por empregados, empregadas. Então ele não pode ser o dono da casa. Mas como entrou nessa casa e Jesus falou para a gente entrar, então vamos entrar também. E eles entraram naquela casa e ficaram deslumbrados, olhando para tudo. Olhando, contemplando. Que casa linda, que casa maravilhosa. Estamos na casa certa. Seguimos o homem com um vaso de água na cabeça. Só pode ser aqui o endereço que Jesus falou. Então, apesar deles não saberem de mais detalhes, eles tinham certeza que estavam no lugar certo. Agora eu quero te dizer uma coisa em nome do Senhor Jesus, meu querido e minha querida. Você está nessa cidade, nesta grande cidade, e você vê quanta gente tem hoje no mundo. É verdade ou não é? Quanta gente. Mas acontece que Jesus olhou para você e te deu uma tarefa. E Jesus tem falado com você de dia, de noite, o tempo todo. E você está querendo a direção de Deus para fazer aquilo que é da vontade do Senhor. E você já foi em tantas igrejas. Você já foi em centro. Você já foi em terreiro. Você já foi em sociedades secretas. Você até pertenceu já a organizações aí não bíblicas. Entrou ali para ver o que era, você queria encontrar. Mas você sabia que estava no endereço errado. Mas você, de repente, ouvindo a palavra do Senhor Jesus, você sentiu algo. E você se pôs a procurar este algo mais. O que o homem com este vaso de água na cabeça representa? Ora, a água é o símbolo do Espírito Santo. Pedro e João estão seguindo o homem que tem na cabeça o vaso de água. E você começou a ouvir a pregação do Evangelho, ou pela rádio, ou de outra maneira, mas você ouviu e saiu procurando, porque você sabia que Jesus Cristo tinha falado contigo. E você veio andando por essa cidade, seguindo, e entrou aqui. Eu quero te dizer, meu irmão, que aqui nesta casa, onde você está agora, maravilhado, olhando para tudo quanto é lado, eu quero te garantir em nome de Jesus, este é o endereço certo. Esta é a casa que você estava procurando. Quem te mandou aqui foi o Senhor Jesus. E eu tenho um vaso de água na minha cabeça. Eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida para garantir a você. Não sou o dono da casa, trabalho aqui, mas esta é a casa do dono. Pedro e João ficaram ali. Aí apareceu um homem. E eles imaginaram que era o dono da casa. Mas aquele homem também não era o dono da casa. Aquele homem era o mordomo. Pedro e João, quando viram aquele homem, levaram até um susto. Porque o homem chega, não diz boa tarde, não cumprimenta, apenas olha. Apenas olha. E Pedro e João estão sem graça, numa casa que eles nunca foram antes. Sem saber o que dizer. Mas Pedro cria coragem
e pergunta para aquele homem que ele imaginou que era o dono da casa. O mestre diz, olha só, o mestre pergunta, quer dizer que aquele homem que estava na casa não era o dono, porque ele está agora sendo questionado por ordem do mestre. Quer dizer que o mestre é mestre daquele mordomo, mestre daquele homem. O mestre pergunta, onde está o aposento em que hei de tomar a Páscoa com os meus discípulos? E o homem na mesma hora diz, pois não, venham aqui comigo. E levou Pedro e João para o andar de cima e mostrou para eles um grande cenáculo. Esse cenáculo onde vai ser celebrada a ceia, a Páscoa com Jesus, é o mesmo cenáculo que depois o Espírito Santo vai descer e batizar 120 pessoas. Então por aí você vê o tamanho do aposento, o tamanho do lugar. E ele diz para Pedro e João, está aqui, olha, esse cenáculo. E quando Pedro e João olham, está já a mesa preparada. Todos os mantimentos da época e os utilizados durante a Páscoa estão colocados à mesa. Todos os vasos, todas as bebidas, todos os copos, todos os talheres, tudo perfeitamente arrumado. E Pedro e João ficam maravilhados. Ué, mas cadê o cordeiro? Só falta o cordeiro. Mas o cordeiro também já estava preparado. O cordeiro não seria servido na forma de um quadrúpede ou na forma de um animal qualquer. O cordeiro iria pessoalmente para lá. Mas um cordeiro inteligente, um cordeiro semelhante ao homem, um cordeiro semelhante a nós, seres humanos, um cordeiro racional, um cordeiro que pensa, um cordeiro de boa vontade, estaria ali o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali naquele cenáculo, Jesus iria instituir a Santa Ceia do Senhor. Amém? Ali ele iria instituir uma celebração que deveria ser repetida até o dia da sua volta. E o dia que ele voltasse, ele vai deixar claro, nós vamos continuar isso no céu. Então, veja comigo agora o que Jesus está preparando para você. Você chegou aqui nesta casa. Você já sabe que aqui é o lugar certo. Você já sabe que foi para cá que Jesus te chamou, foi para cá que Ele te mandou. Pedro e João ficaram felizes, porque aparentemente não tinha lugar em Jerusalém para mais nenhum peregrino. E no entanto havia um espaço reservado para eles, um espaço maravilhoso. Aqui nesta casa, meu querido e minha querida, que o Espírito Santo de Deus te trouxe, Jesus já deixou um grande banquete preparado para a tua vida. Tudo de bom e do melhor foi reservado para você. E o teu espaço é aqui. Ainda que você achasse que não há mais espaço para você, o teu espaço é aqui, preparado por Deus. Agora Jesus está com os 12 discípulos e já é de noite. Quinta-feira à noite. Já ele vai ser preso. Na madrugada de sexta-feira, a quinta-feira é a véspera da sua morte. E Jesus institui a celebração da Santa Ceia. Elimina a Páscoa. Não precisa mais matar cordeiros. Agora vai ser assim, o Novo Testamento. Não mais o Velho, o Novo. Só que para compartilhar a Santa Ceia com os discípulos, Jesus vai fazer algumas coisas. E eu quero que você acompanhe comigo aí no capítulo 14 de Marcos, no versículo 18. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come,
há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após outro, porventura sou eu, Senhor? E o outro, porventura sou eu, Senhor? O que é que Jesus está provocando aqui? Um exame de consciência. Ele vai dar a ceia, mas ele está provocando um exame de consciência. Ele podia dizer claramente, o Judas Iscariotes aqui é um falso traidor, negociou a minha vida por 30 moedas, está esperando só a ocasião para me entregar. Mas Jesus não acusou. Jesus não declarou o pecado de Judas. Jesus colocou a coisa para que o grupo todo se autoexaminasse. Quando o apóstolo Paulo vai explicar a celebração da ceia, lá no capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 28, está escrito assim, portanto, examine-se o homem e a mulher a si mesmos, e assim comam deste pão e bebam deste cálice. Autoexame. Antes de participar da ceia, autoexame. Uma reflexão íntima e pessoal. Na primeira ceia que Jesus está instituindo, ele diz, um de vós há de me trair. E eles começam a perguntar, sou eu? Sou eu, Senhor? E o outro, por acaso sou eu, Senhor? Um exame de consciência particular. Então você vai ver que Jesus quer que você participe da Santa Ceia, mas tem que haver um exame antes. Se você está traindo o Senhor Jesus, deixando de fazer o que Ele manda, querendo apenas se beneficiar da vida de Jesus. O que Judas está fazendo ali naquele grupo? Ele quer tirar uma casquinha da vida de Jesus. Ele quer lucrar com a vida de Jesus. Ele não está ali porque quer seguir Jesus, porque ama Jesus. Vê se você compreende. Qualquer pessoa que procura Jesus só por interesse material, só por interesse nesta vida, está traindo Jesus. Porque Jesus quer pessoas que o amem de verdade e que estejam com Ele num compromisso por toda a eternidade. Não pessoas que só querem se dar bem nesta vida com a ajuda de Jesus e tchau. Não tenho mais nada com Ele. Jesus quer pessoas de compromisso. Muito bem. Os discípulos estão tristes. Sou eu, sou eu, sou eu. Na hora do autoexame, a pessoa tem que fazer uma reflexão e ficar triste com o próprio pecado. Poxa, eu estou falando aí que sigo Jesus, mas bebi, fumei, fiz coisas erradas, briguei, xinguei, amaldiçoei, joguei. Poxa, eu estou triste comigo mesmo. Eu ando fazendo coisas erradas e agora aqui Jesus despertou a minha consciência e eu estou vendo que eu preciso de conserto. Muito bem. Se você chegar a essa conclusão, você é uma pessoa que está se preparando realmente para tomar a Santa Ceia do Senhor, para fazer parte desse grupo de Jesus. Agora, se você for igual a Judas, que está ali, mas a visão é outra, o interesse é outro, então você está traindo Jesus. Mas Jesus não acusa ninguém, não envergonha ninguém, porque a própria pessoa tem que fazer uma autorreflexão. Continuando a leitura, nós estamos em Marcos capítulo 14, agora no versículo 21. Jesus disse, na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. Você sabia que Judas seria mais feliz se ele não tivesse nascido do que ter nascido e rejeitado Jesus? E qualquer pessoa que está neste mundo e você nasceu, se você não seguir os passos de Jesus,
Se você não obedecer Jesus, você teria mais sorte se não tivesse nascido. Porque a partir do momento que a pessoa nasce neste mundo e rejeita Jesus, ela vai sofrer um castigo eterno tão grande que quem não nasceu é mais feliz do que aquela pessoa que vai padecer no inferno por toda a eternidade. Continuando aqui a leitura, versículo 22, que foi o que nós lemos. E comendo eles, tomou Jesus o pão e abençoando-o, o partiu e deu-lhe e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Neste momento em que Jesus pega o pão, parte e dá para os discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, ele está compartilhando um pedaço dele mesmo. Abra lá no Evangelho de João, no capítulo 6. E eu já vou te falar do versículo 51. Olha o que está escrito. Jesus disse numa outra ocasião: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Muito bem. Quando ele pega o pão e o abençoa, e dá aos discípulos e diz: tomai e comei, isto é o meu corpo, ele está compartilhando a sua carne. Continuando a leitura em João capítulo 6, no versículo 53. Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. E olha o que ele disse no versículo 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então o que é a Santa Ceia? É uma comunhão com o Senhor Jesus. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Quantos aqui acreditam que Jesus morreu na cruz do Calvário, ficou sepultado por 3 dias e ressuscitou dos mortos e está vivo pelos séculos dos séculos? Quem acredita? Muito bem. Olha o que Jesus está dando para você e para mim, para nós que cremos. Um pedaço da sua carne. E também o vigor do seu sangue. Para quê? Para quê? Para que tenhamos vida eternamente. E como é que você pode ter a certeza de que vai ter vida eterna? Muito simples. Ao participar da carne de Jesus e participar do sangue de Jesus através da Santa Ceia, você está tendo uma comunhão íntima com Jesus Cristo. E do mesmo modo que Jesus está vivo pelos séculos dos séculos, você nunca mais poderá morrer, porque será eterno através da comunhão com o Senhor Jesus. O tempo vai passar, os milênios irão passar, os milhões de anos irão passar, mas você nunca morrerá, porque Jesus Cristo também está vivo para todos sempre. Amém. Amém? Você crê nisso? Oh glória! Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E ele diz: a carne que eu vou dar é este pão aqui, este pão. E agora ele está dando o pão. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Agora um detalhe importante. Jesus está participando da Santa Ceia só com os discípulos. Cadê aquela multidão de 5.000 homens que ele alimentou no deserto? Cadê aquela multidão na segunda multiplicação de pães também, milhares de pessoas que ele alimentou? Por que ele não chamou aquelas pessoas? Por que o grupo que está ali é tão reduzido? Porque a Santa Ceia do Senhor tem que ser uma celebração íntima,
com as pessoas que realmente são de Jesus Cristo. Jesus está transformando a Páscoa dos judeus na Santa Ceia. Para você entender quem pode participar da Santa Ceia, preste atenção. Quem pode participar do corpo e do sangue de Cristo? Preste atenção. Você precisa entender como que alguém podia participar da Páscoa. Porque o princípio é o mesmo. A Páscoa está virando Santa Ceia. Quem podia participar da Páscoa? Então agora nós vamos ver no livro de Êxodo, no capítulo 12, no versículo 43 e 44, e eu quero que você acompanhe para aprender. Vamos lá. Êxodo capítulo 12, versículo 43 e 44. Está escrito assim: disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Quer dizer que não era para todo mundo. Filho estranho não. Filho de estrangeiro não. Filho do diabo não. Só para filhos, realmente filhos. Continue acompanhando a leitura comigo. 44, versículo 44. Porém, todo servo de qualquer, comprado por dinheiro, depois que houveres circuncidado, então comerá dela. Amém? O filho do estrangeiro não podia participar da Páscoa, mas se ele se circuncidasse, o que era a circuncisão? Era um sinal que estava na carne da pessoa, de que aquela pessoa tinha se convertido, de que mesmo sendo estrangeiro foi ali e abraçou a fé dos 5 primeiros livros da Bíblia, a fé de Moisés, o Deus de Moisés. Então ele era circuncidado, era feito um sinal no seu prepúcio, na sua carne. Então depois de circuncidado, podia participar da Páscoa. Deixou de ser filho de estrangeiro para agora ser filho do povo de Deus. Amém? Como Jesus está transformando a Páscoa em Santa Ceia, o filho do estrangeiro também não pode participar da Santa Ceia. O filho do estrangeiro, o filho do diabo, não pode participar da Santa Ceia. A pessoa tem que ser filha de Deus para participar. Porque isso é um ato íntimo, é um ato de família, você está compreendendo? O estranho não pode comer. Mas eu não estou falando estranho apenas de pessoas que a gente não conhece. Nós estamos falando de mundo espiritual. Pessoas que não são de Deus não podem participar da Santa Ceia. E como que alguém se torna de Deus? Primeiro passo: recebe Jesus como único Salvador. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, está escrito assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Segundo passo: tem que passar por um sinal na carne, um sinal de que agora prova publicamente que se converteu e que faz parte do povo de Deus. Qual é o sinal? Está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 em diante. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, a partir do batismo nas águas, a pessoa passa a ser filha de Deus. Então é o sinal, a declaração pública. E a partir desse momento, a pessoa faz parte da família de Deus. E eu provo isso para você no Novo Testamento, que a pessoa só pode participar da Santa Ceia depois que for batizada. Quando Pedro pregou pela primeira vez para uma multidão, milhares de pessoas o ouviam pregar o Evangelho. Eram criaturas de Deus. E Pedro falou que Jesus é o Salvador. Morreu na cruz, mas ressuscitou, está vivo. É o juiz dos vivos e dos mortos. A multidão sentiu aquele arrependimento. Seus corações se compungiram. E as pessoas na multidão perguntavam para Pedro: e agora, varões e irmãos, o que faremos? Vá comigo até Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 em diante. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos
e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Quando que aquelas pessoas que se converteram, que ouviram o Evangelho, que receberam Jesus como Salvador, quando que aquelas pessoas puderam participar da comunhão do pão? Depois que se batizaram nas águas. Pedro não deu o pão antes do batismo. Depois que elas se batizaram, sim. Batizaram-se nas águas, agora pode participar da comunhão do pão. Essa é a razão porque o grupo que Jesus aqui está ministrando a Santa Ceia pela primeira vez, é um grupo pequeno. Continuando agora, voltando para Marcos capítulo 14, no versículo 23. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia, dia com letra maiúscula, até aquele dia em que o beber de novo no reino de Deus. Quer dizer que Jesus, ao ministrar aqui a Santa Ceia pela primeira vez, falou de algo que Paulo vai falar também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, no versículo 26. Lá está escrito assim: e todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Jesus está dizendo aqui para os discípulos na Santa Ceia, na primeira, que ele vai morrer sim. Mas ele está dizendo ao mesmo tempo: eu não vou beber mais, até que eu beba de novo convosco naquele dia, no reino dos céus. Quer dizer que a Santa Ceia tem que ser celebrada pela igreja, anunciando a morte do Senhor, até que ele venha. E quando ele vier, o que vai acontecer? Isso que Jesus disse. Amados, já tem quase 2000 anos que Jesus instituiu a Santa Ceia. E ele falou: nunca mais vou beber do fruto da vide, até que o beba novamente convosco no reino dos céus. Jesus está aguardando esse dia, tanto como nós. O que nós vamos fazer aqui, ao tomar essa Santa Ceia, ao comer um pedaço do corpo do Senhor Jesus, ao beber uma porção do seu sangue, nós estamos nos revestindo de Cristo. Estamos adquirindo a mesma imortalidade que Jesus Cristo tem. E nós estamos fazendo isso aqui na terra em memória dele, porque ele mandou. Mas nós estamos esperando um dia, o mesmo dia que Jesus está esperando. Tudo isso daqui, olha, que nós vamos fazer cada vez melhor. Cada vez melhor. Enquanto Jesus não vem, nós vamos estar participando do corpo e do sangue de Cristo. Como assim cada vez melhor? Cada vez eu quero estar mais santificado. Cada vez eu quero estar mais na presença de Deus. Cada vez eu quero agradar mais a Deus. Quer dizer que cada vez eu vou participar da Santa Ceia melhor. Com que objetivo? Fazendo um treinamento. Nós estamos estagiando, nós estamos praticando. Eu quero que você melhore cada vez mais aqui nesta casa onde o Senhor te trouxe. Quero que você pratique cada vez mais esta Santa Ceia, porque aquele dia que é aguardado pelo céu, que é aguardado pela igreja, que é aguardado por Jesus, aquele grande dia está chegando. A qualquer momento a trombeta vai soar e o povo do Senhor Jesus vai ser transformado num abrir e piscar de olhos. Nós vamos ser arrebatados numa fração de segundos, e quando abrirmos os olhos, estaremos nas nuvens dos céus, e vamos ver um grande cenáculo preparado pelo Senhor Jesus, uma mesa
mesa imensa, maravilhosa, e pessoas dos 4 cantos da terra, homens e mulheres, grandes e pequenos, de todos os povos, de todas as nações, de todas as épocas, pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, estarão ali para tomar a santa ceia do Senhor, mas uma ceia especial, servida pessoalmente pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. O grande dia está chegando. Jesus disse: façam isso até que eu venha beber convosco novamente no reino do meu Pai. Você quer se preparar para esse grande dia? A Santa Ceia é isso. Por isso agora eu só quero fazer a leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, quando Paulo ensinou a igreja a tomar a Santa Ceia. Veja o que é tomar a Santa Ceia. Acompanhe comigo. 1 aos Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Isso aqui é um passando para o outro, entendeu? Um vai ensinando para o outro. Jesus ensinou os discípulos ensinaram outros discípulos, que foram ensinando outros discípulos, e que chegaram até agora, e eu estou ensinando vocês. Nós estamos discipulando, mas discipulando dentro da palavra. Continue acompanhando comigo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Quando você participa da Santa Ceia, sabe o que você está dizendo para o céu? Jesus, vem logo porque eu estou esperando. Estou participando aqui em tua memória, porque eu estou na fé e creio que um dia o Senhor vai voltar e eu vou participar desta ceia contigo lá na glória. Muito bem, continuando a leitura, versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Não foi assim que Judas participou? Indignamente. E o que aconteceu com ele? Tragédia. Versículo 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Tem que haver temor na hora de participar da ceia. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amados, o mundo já está condenado. E nós não podemos ficar na mesma condenação. Nós temos que ter temor de Deus. Nós temos que fazer o que Jesus mandou. Façam isso em memória de mim, até que eu venha, até que eu volte. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Amém? Se você ainda não é batizado nas águas depois de adulto, em nome do Senhor Jesus, para o teu próprio bem, não participe da Santa Ceia, apenas assista. Apenas assista. Ah, pastor, mas na outra igreja eu ia, eles davam ceia para todo mundo. Qualquer pessoa que entrasse participava da ceia. O problema é deles. Eles vão ter que dar conta para o Senhor. Nós estamos te ensinando a palavra de Deus. Você tem que ter temor. O que vai ser servido aqui é o corpo e o sangue de Jesus Cristo. E você tem que participar disso com temor. Tem igreja que entra um bêbado, o cara nem sabe que está numa igreja e participa do corpo e do sangue de Cristo. Não, para o bêbado tem uma coisa também.
Não é que o bêbado está desamparado, não é que o bandido está desamparado, não é que o toxicômano, o viciado está desamparado, não é que o perdido está desamparado. Para essas pessoas, eles têm que cumprir primeiro o primeiro passo. Eles têm que receber Jesus Cristo como Filho de Deus e o único Salvador da sua vida. Quando a pessoa recebe Jesus como Salvador, ela passa a aprender do Espírito Santo. Aí depois ela se batiza e depois participa daquilo de mais sublime e especial que o Senhor Jesus tem preparado para aqueles que lhe pertencem. Primeira coisa, meu amado, minha amada, preste atenção, e eu vou falar com um visitante agora. Eu vou falar com você que ainda não é batizado nas águas ainda. Preste atenção. Primeiro passo, receber Jesus como único Salvador. Se você quiser, ninguém te obriga. Só que a obra toda já está feita. E se alguém for parar no inferno, não poderá culpar a Deus e nem o Senhor Jesus, e muito menos o pregador. Porque a oportunidade está sendo dada. Você precisa receber Jesus como teu único Salvador agora. Porque você não sabe do dia de amanhã, você não sabe que dia que Jesus vai voltar, e pode ser hoje, amanhã, essa semana. E você não sabe também a que hora do dia ou da noite a sua alma vai ser pedida. Você poderá ser chamado a qualquer momento. Mas se você estiver preparado, se você receber Jesus como Salvador, se hoje, preste atenção, se hoje você falar assim, eu quero receber Jesus como meu único Salvador, muito bem, o teu nome vai ser escrito no livro da vida. E se Jesus voltar essa madrugada, ou se você morrer esta manhã, e não teve tempo de se batizar nas águas, você será salvo do mesmo jeito. Porque não teve tempo de se batizar nas águas, como aquele ladrão arrependido que morreu na cruz do Calvário. Ele creu, se arrependeu, recebeu Jesus como Salvador, mas não teve tempo de se batizar. Mas foi salvo no mesmo dia. Se você receber Jesus como Salvador agora, e Jesus voltar, ou você morrer antes do batismo nas águas, você será salvo. Mas você tem que tomar essa decisão agora. E pastor, como é que eu faço? Eu quero receber Jesus como único Salvador. Agora você só precisa fazer uma coisa, e é muito fácil. Basta levantar a mão. Por isso eu pergunto agora, quantas pessoas neste momento, que ainda não são batizadas nas águas depois de adultas, querem receber o Senhor Jesus como único Salvador? Ergue a sua mão direita assim bem alto. Ergue bem alto a sua mão direita. Pastor, eu quero receber Jesus como meu único Salvador. Então, em nome de Jesus, vocês saiam dos seus lugares e venham aqui para frente agora. Venham para cá. Isso, venham. E vamos aplaudir mais o Senhor Jesus por cada alma que está vindo. Por cada pessoa que está chegando. Venha. Esse é o primeiro passo. Olha quanta gente, igreja. Vamos aplaudir mais o Senhor. Que maravilha. A igreja fica feliz por vocês. O céu fica feliz por causa de vocês. Vocês estão agora para inscrever o nome de vocês no livro da vida. Amém? Mas antes disso, eu quero chamar aqui na frente também, preste atenção. Você que já foi batizado nas águas depois de adulto, mas tinha se desviado. Saiu da igreja que você frequentava e ficou aí, pelo mundo, voltando a fazer as coisas do mundo. E você sabe que não pode continuar desse jeito. Você veio seguindo o homem com um vaso de água na cabeça. E você entrou aqui dentro. Foi Jesus que te trouxe. E Ele não quer que você continue desviado. Preste atenção. Hoje, agora, você tem que voltar para Jesus. Agora, voltar para Jesus agora. Pedir perdão dos seus pecados. Não precisa se batizar nunca mais. Se você foi batizado por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e sabia o que estava fazendo, não precisa batizar mais. Basta que você, que está desviado e desviada, venha aqui na frente
para se reconciliar com Deus. E o Espírito Santo está dizendo a você: faça isso agora, porque Jesus Cristo está voltando. Então você que está afastado, afastada, desviado e desviada, saia do seu lugar. Venha aqui para frente agora, em nome de Jesus. Venha rapidamente. Pede licença. Venha para cá. Venha. Isso, oh glória, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Agora deixa eu dizer uma outra coisa importante, igreja, para toda a igreja. Jesus virou para os 12 que estavam com ele ali no cenáculo. Ele disse: um de vós há de me trair. E cada um passou a perguntar: sou eu, Senhor, sou eu? Um exame particular de consciência. Você já aprendeu o que é trair Jesus? É não fazer a sua vontade. Qual era a vontade de Jesus com relação a Judas? Que ele se arrependesse, que ele voltasse atrás, que ele se convertesse. Trair Jesus é não fazer a sua vontade. Pastor João Ribe, eu confesso que tenho feito coisas erradas, apesar de estar na igreja. A minha consciência me mostra que eu tenho que mudar. O Espírito Santo me toca, me dizendo para mudar. E eu quero mudar. Eu quero me consertar, eu quero pedir perdão. Porque já sou batizado nas águas. E eu não quero participar da ceia indignamente. Eu quero me consertar, eu quero pedir perdão. Então você está aqui na igreja e já é batizado nas águas. Você que não se desviou, está na igreja, mas reconhece que precisa pedir perdão a Deus para participar da Santa Ceia do Senhor. Veja bem, eu não quero que você chegue aqui na frente e conte para a igreja o que você está fazendo. Não. E nem para Deus você precisa contar, porque Ele sabe o que você está fazendo. O que Deus quer ver é você arrependido, arrependida, aqui na frente, pedindo perdão diretamente para Ele. Então, se você sente que precisa vir aqui para participar da Santa Ceia, e preste atenção, hein? Não vá fazer isso aí no teu próprio lugar. Aqui mesmo na minha poltrona eu me conserto. Não. Você precisa se humilhar diante de Deus. Quem se humilha será exaltado. Então sai do teu lugar e vem aqui para frente em nome de Jesus. Pastor, eu quero me consertar, quero pedir perdão. Saia do teu lugar. Venha para cá agora. Você vai poder participar do corpo e do sangue de Jesus com a tua consciência em paz. Me arrependi. Pedi perdão a Deus. Estou participando agora da Santa Ceia e me fortalecendo na fé. Esse é o objetivo da Santa Ceia. Que você melhore a cada participação. Que a cada participação de Santa Ceia você se santifique mais. Você se corrija mais. Amém? Então, vem para frente em nome de Jesus. E as pessoas estão vindo. Eu vou pedir para todos vocês dobrarem os joelhos agora. Somente vocês que estão recebendo Jesus como único Salvador. Vocês que ainda não são batizados nas águas ainda. Vocês que estão recebendo Jesus como Salvador, coloque a mão direita sobre o coração. Feche os seus olhos e ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha não. Diga: meu Deus e meu Pai. Com os joelhos dobrados, eu te peço perdão dos meus pecados. E com arrependimento, eu recebo o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Meu Deus da glória, escreve agora o meu nome no livro da vida. E se o Senhor voltar antes do meu batismo,
ou se a minha alma for pedida antes do batismo, considera, meu Deus, essa minha decisão, porque hoje eu me entrego verdadeiramente no teu altar, e eu declaro que a minha alma foi comprada, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Assim seja. Amém. Agora você que já é batizado nas águas e estava desviado, desviada, e está voltando agora, só vocês, orem comigo. Meu Deus e meu Pai, eu andava pelo mundo, estava fora da tua casa, mas o Senhor me trouxe para este lugar, e aqui eu peço perdão, eu me conserto contigo, e eu te peço, meu Deus, me renova agora, e me dá novamente a alegria da salvação. Meu Pai querido, me perdoa, para que eu volte a participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Assim seja. Amém. Agora você que já é batizado nas águas, está na igreja, mas você quer pedir perdão a Deus, você está aí de joelhos dobrados, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu quero, com arrependimento, te pedir perdão para participar dignamente do corpo e do sangue do Senhor Jesus. O meu autoexame me mostrou na consciência que eu andava errado, mas eu quero a tua ajuda para me consertar. O perdão, eu creio que o Senhor está me dando. Agora, meu Pai, me dá também virtude e poder e fortalecimento para andar no teu caminho. Meu Pai querido, hoje eu vou participar do corpo e do sangue de Cristo, e eu quero que a minha vida espiritual seja fortalecida para a glória do teu nome. Assim seja. Agora todos vocês que estão de joelhos, orem comigo. Meu Deus e meu Pai, eu quero um dia participar da Santa Ceia nas nuvens do céu, ali pessoalmente com o Senhor Jesus. Eu espero, meu Deus, com ansiedade aquele grande dia, e peço ao Senhor que me sustente com a tua mão poderosa, para que quando aquele dia chegar, eu esteja firme na tua presença, em nome de Jesus. Assim seja. Agora continua em espírito. Toda a igreja estende as mãos na direção das pessoas que estão ajoelhadas, orando por elas. Nós vamos orar por você que está de joelhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra foi pregada e o resultado está aqui na frente do teu altar. O teu Espírito Santo trabalhou e estas pessoas arrependidas estão prostradas diante de ti, pedindo perdão. Por isso, ó Deus, abençoe agora esta vida que se encontra de joelhos na tua presença. Dá paz no coração dessa pessoa, dá vida abundante, dá renovação, dá poder do teu Espírito. Cuida desta vida, meu Senhor. Não deixe esta pessoa cair mais. Sustenta com a tua mão poderosa. Conduz por essa jornada, porque nós estamos atravessando um grande deserto e queremos chegar a Canaã prometida, a Canaã celestial. E não queremos ver ninguém morrendo pelo caminho. Por isso, meu Deus, com teu Espírito Santo, toma conta de cada um de nós e guarda-nos no teu amor, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Assim seja. Amém. Diga amém, Jesus. Oh glória. Podeis se levantar agora. Aleluia.
Como membros da família de Cristo, temos a responsabilidade de cuidar uns dos outros e compartilhar conhecimentos preciosos como este. Compartilhe esta mensagem com seus irmãos na fé, para que todos possamos crescer juntos no entendimento da Santa Ceia. Seu like demonstra que estamos unidos na mesma fé e propósito. Inscreva-se e ative o sininho para continuarmos esta jornada espiritual juntos, como uma verdadeira família em Cristo.